Paulo Guedes é um verme. Mas Paulo Guedes não é um verme porque ele pareça um verme, porque ele tem a cara de lombriga ou porque ele pareça de fato uma lombriga que fica rastejando pelo chão. Paulo Guedes é um verme porque ele mesmo admitiu, ele mesmo disse que ele é um verme. Toda vez que eu penso em vermes, eu penso em lombrigas, tênias, esquistossomose, amarelão, e todos esses vermes são parasitas. E ao dizer que os funcionários públicos são parasitas, Paulo Guedes logo se coloca como sendo um parasita, como sendo, no caso, um verme. Porque ele é um funcionário público. Paulo Guedes se esquece que ele está ocupando um cargo público. Paulo Guedes se esquece que ele recebe dinheiro público. Paulo Guedes se esquece que ele é um funcionário que trabalha para o público porque ele tem um cargo no Estado. Paulo Guedes, ele se diz um liberal, mas ele é um liberal que nunca leu Adam Smith. Ele tem uma certa ideia, ele pensa de um jeito que o Estado precisa ser inexistente. O Estado precisa não existir. E ele tem esses rompantes liberais, ele tem essas ideias liberais, mas ele não entende Adam Smith. Mesmo Adam Smith, que é o pai do liberalismo, filósofo e economista, Adam Smith, que tem o livro A Riqueza das Nações, diz que o Estado ele precisa ser pequeno e o Estado não deve interferir na produção. Essa história da mão invisível que vai regular o mercado é justamente de Adam Smith. E como que isso funciona? Funciona da seguinte forma: eu vou produzir A e você também vai produzir A. Se a minha produção de A for melhor do que a sua produção de B, se a minha produção de A for melhor que a sua produção de A, logo o mercado vai comprar os meus produtos e você vai acabar falindo. E não adianta você querer insistir, porque eu faço melhor do que você, logo o mercado vai querer o meu produto. Adam Smith ele pensa num contexto de divisão internacional da produção, ou seja, cada país vai produzir exatamente aquilo que ele é bom em produzir. E o mercado vai acabar selecionando isso. E não adianta o Estado querer fazer o movimento antinatural do mercado e incentivar esse ou aquele tipo de produção. Ou querer, de alguma forma, com subsídios, barreiras alfandegárias, e interferir. Porque quanto melhor você produz, mais barato o seu produto fica, e você tem ganhos de escala e, consequentemente, você pode reduzir o preço dos produtos. Então você consegue produzir menos, você consegue produzir mais com preços menores, então esse produto chega de um modo mais barato para a população. E Adam Smith diz que o Estado ele não deve interferir onde a iniciativa privada pode alcançar, pode chegar. Então, escola, a iniciativa privada pode fazer o ensino privado, então o Estado não precisaria intervir, não precisaria atuar. Entretanto, nem Adam Smith diz que o Estado tem que interferir, tem que ficar alheio a tudo. Existem algumas situações, como por exemplo, obras de infraestrutura, na qual o Estado, da qual a iniciativa privada não queira intervir. Por exemplo, a construção de uma estrada que liga um ponto A uma região muito afastada. Poucas pessoas moram, a iniciativa privada não vai querer fazer isso, não vai querer construir essa estrada, porque não vale a pena o custo de manutenção, mas o Estado que zela pelo bem-estar da população, ele pode construir e ele deve construir. Outro ponto, o exército, porque não vale a pena você manter um exército para depois ser contratado, um exército privado para ser contratado em um eventual momento de guerra. Isso também seria estúpido por parte do governo, porque aí você teria uma força militar mais forte do que a própria força do país. E no fim, a justiça, porque a justiça ela deve ser cega. Mas parece que o Paulo Guedes ele não entende esse conceito do liberalismo, porque Paulo Guedes ele se diz um neoliberal. E o pior de tudo, o que mais me incomoda em Paulo Guedes é que, além dele falar essas bravatas, além dele falar essas besteiras, ele mostra que ele não conhece, ele não entende o contexto que ele vive. Paulo Guedes é alguém completamente desconectado do contexto, completamente desconectado da realidade onde ele vive. E esse é o principal erro que um administrador pode ter, não entender o seu contexto, e ele não entende o contexto do Brasil. Ele acha que o Brasil ele pode viver sem Estado, e não pode. Porque o Brasil sempre dependeu do Estado. Desde o processo de colonização foi dependente do Estado. Capitanias hereditárias foi isso. Vamos colonizar o Brasil. Então o rei de Portugal incentivava pessoas a virem para o Brasil. O Estado incentivando. Então o Estado é muito presente na nossa história.
E o Paulo Guedes, chutando aqueles números de modo bastante constrangedor, parece que não entende. Paulo Guedes quer aplicar no Brasil algo que ficou já praticamente 70 anos, quase 80 anos no passado. No pós-guerra, quando você tem o surgimento do FMI, o FMI ele começa a ter medidas para tirar países da crise. E uma dessas medidas era justamente enxugar o tamanho do Estado, enxugar o funcionalismo público. E Paulo Guedes quer fazer isso hoje. Ou seja, uma medida lá dos anos 40 e 50 ele quer implementar hoje no Brasil, com todas as mudanças que o mundo teve durante todos esses últimos anos. O mundo já não é mais o mesmo, o capitalismo ele já mudou completamente. Hoje o capitalismo é um capitalismo financeiro, antigamente o capitalismo era industrial, antigamente nós vivíamos um estado de bem-estar social, esse estado de bem-estar social ele foi perdendo a sua força, ele foi se desgastando com o passar do tempo e hoje nós vivemos no neoliberalismo, onde Paulo Guedes acha que nós podemos viver sem Estado e ele ataca o funcionalismo público, porque ele quer ter zero de funcionários públicos. Se dependesse, Paulo Guedes iria fazer isso. E por que ele quer fazer isso? Porque ele precisa sobrar dinheiro, ele precisa ter dinheiro disponível para pagar os juros da dívida. Porque o que mais importa para o capitalismo financeiro, e o capitalismo financeiro ele tem uma força muito grande globalmente, é que os países eles tenham condições de pagar os juros da dívida. Porque esses grandes grupos financeiros, eles se tornaram maiores do que as próprias nações. Pelo seguinte, o Brasil, ele tem os domínios, o presidente brasileiro, não estou falando somente de Bolsonaro, mas estou falando de qualquer presidente brasileiro. Ele tem domínio dentro das suas fronteiras. Existe um poder ali limitante. A mesma coisa vale para os Estados Unidos. Donald Trump, o presidente americano, Barack Obama, ele tem um limite dos seus poderes. Ele pode influenciar politicamente, ele pode ter uma força geopolítica muito forte, mas essa força tem um limite. Ele tem ali o limite das suas fronteiras e aqui uma ou outra influência. Entretanto, o capitalismo financeiro, os grandes grupos financeiros, eles já são transnacionais. Eles operam em todos os países, ou pelo menos em quase todos. Isso garante a eles uma força muito grande, porque além de tudo isso, eles emprestam dinheiro para os países. E as grandes empresas dos países, elas têm ações adquiridas por esses bancos, por esses grandes grupos financeiros. Então esses grandes grupos financeiros, eles têm uma capacidade, uma força de influência que é uma força de influência transnacional. Porque se você consegue comandar com presidentes no conselho, com grupos societários fortes, mantendo uma quantidade grande de ações, você consegue interferir, você consegue manobrar politicamente dentro daqueles países. Então um grupo financeiro da Suíça, ele pode muito bem intervir nos interesses do Brasil, intervir nos interesses dos Estados Unidos e em qualquer outro país. Porque eles conseguem, eles têm essa possibilidade de fazer isso. E no mundo que nós vivemos hoje, onde o capitalismo ele deixou de ser um capitalismo industrial, que é aquele capitalismo que produz produtos de fato, que é aquele capitalismo que vai produzir esse produto, que vai ser trocado por dinheiro pelo cliente, esse capitalismo deixou de existir e hoje é o próprio dinheiro gerando dinheiro. Então é uma aplicação financeira que uma empresa faz, que um investidor faz, e essa aplicação ela vai gerar mais dinheiro. Então você não precisa mais construir uma fábrica, você não precisa mais contratar funcionários, você não precisa mais fazer investimentos em um prédio, você não precisa mais trocar produtos pelo dinheiro. O dinheiro ele gera dinheiro. E aí voltamos ao liberalismo do Adam Smith que Paulo Guedes não conhece. O Adam Smith ele fala o seguinte: todos nós temos vontades, todos nós temos desejos, todos nós temos necessidades e queremos atingir ela pelo menor esforço possível. Eu quero aumentar o meu lucro. E como que eu faço para aumentar esse meu lucro com o menor caminho, pelo menor esforço possível? Construindo prédio? Contratando funcionários? Vendendo esse produto? Esperando 30 dias para que caia o valor do cartão de crédito? Ou eu simplesmente vou, faço uma aplicação e o meu dinheiro ele gera dinheiro? Nesse mundo financeiro, você tem um caminho muito mais curto para o dinheiro se multiplicar e para você ter mais lucros. Então por isso que hoje o mundo é do capitalismo financeiro. E Paulo Guedes faz parte desse mundo, e esse mundo financeiro, ele quer todo o jogo, todo o dinheiro, todos os recursos somente para ele.
Só que em um país em que nós vivemos, como no caso o Brasil, onde nós temos uma desigualdade social muito grande, uma desigualdade social gritante, onde Paulo Guedes quer um Estado mínimo, mas Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, era cogitado para ser ministro da Fazenda caso Aécio Neves vencesse em 2014, disse que não dá para nós nos desenvolvermos sem a presença do Estado. O Estado ele é fundamental para que o país possa se desenvolver. Combater as minorias não, perdão, combater o preconceito, fortalecer as minorias, ajudar as minorias, combater a desigualdade que existe com as minorias é fundamental para que nós possamos ter desenvolvimento econômico. Mas parece que Paulo Guedes ele não entende isso. Paulo Guedes ficou muito tempo nos Estados Unidos. Paulo Guedes ficou muito tempo no Chile e ele acabou de perder a sensibilidade ou parou de ter o entendimento do contexto brasileiro. Enquanto nós começamos cada vez mais a ter economistas de direita, porque o Armínio Fraga é de direita, mesmo que ele venha falar que ele é de esquerda agora, ele sempre foi de direita. E é o discurso dele, na fala que ele teve para a BBC Brasil, eu fiz um comentário a respeito desse vídeo, ele mesmo diz que as próprias falas dele são falas de alguém de direita. Mas mesmo Armínio Fraga, que é de direita, e agora vem falar que é de esquerda, ele tem a noção de que o Estado ele é fundamental. Porque é com o Estado que você também consegue reduzir essas desigualdades, provendo uma boa escola com funcionários públicos, provendo um bom acesso à saúde também com funcionários públicos e mantendo as repartições públicas que são essenciais. Mas nós não podemos nos esquecer que essa fala de Paulo Guedes também tem uma outra motivação. A própria força e a própria intenção de Bolsonaro de destruir as instituições republicanas. Porque os funcionários públicos, eles são, como o próprio nome diz, públicos. Ou seja, pertencem ao público, pertencem ao povo. E Paulo Guedes, Bolsonaro, o governo Bolsonaro como um todo, ele passa por cima de tudo aquilo que é público. Bolsonaro, Paulo Guedes e o seu governo, ele quer destruir as instituições republicanas. Ao falar que os funcionários públicos são parasitas, ele ataca diretamente aqueles funcionários que atendem principalmente a população mais pobre. E assim nós chegamos no final do vídeo. É um vídeo que me deixou bastante chateado dessa fala do Paulo Guedes, não esperaria outra coisa do ministro que cada vez mais tem se demonstrado um tigrão dos mais pobres. E ao atacar aqueles que prestam serviços para os mais pobres, ele se mostra de fato um tigrão dos pobres. Alguém que não está se preocupado nem um pouco com o Estado brasileiro, alguém que não está preocupado nem um pouco com os mais pobres e muito menos com a República. Se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante que você também passe esse vídeo para frente, faça essa mensagem chegar a outras pessoas, me siga no Twitter, @profileo_oficial e também no Instagram, canal Profileo.